E uma grande polêmica no mundo de One Piece. O Oda revelou algo que pode estar afetando ele durante os momentos em que ele está desenhando One Piece. Junto com isso, uma novidade um pouco triste, mas na minha opinião irrelevante sobre a história de um dos personagens mais importantes de One Piece. Então a gente vai falar um pouco sobre as novidades do último SBS e explicar algumas coisas específicas ali que tem um pouco mais de detalhe e que a gente tem alguma ideia de como funciona. Começando, o Oda fala sobre o problema que ele tem tido nos últimos talvez meses, semanas, vai saber a data exata. Ele falou um pouco sobre o seu astigmatismo e como ele tem estado pior ultimamente, ele tem dificuldade de desenhar alguns pequenos detalhes. E isso realmente é visível durante alguns momentos na obra, porque a gente vê que o desenho fica um tanto esquisito quando você dá uma aproximada. Eu não acho que isso seja muito ruim para coisas maiores, por exemplo, um golpe do Luffy, ou alguma cena onde tem vários personagens, a não ser que você fique querendo procurar problema. Tipo aquela pessoa, quando ela vai assistir um anime, ela pausa frame por frame, tentando achar algum momento onde a cara do personagem tá meio esquisita, onde um olho tá virado para um lado e o outro para o outro. Enfim, esses momentos assim, isso tem atrapalhado um pouco o Oda, ele explica isso, mas eu acho que não é tão ruim assim e claro, torcendo para que ele melhore aí, que tudo fique bom, para que ele continue desenhando One Piece da maneira que ele gosta. A outra coisa é que a gente vai falar um pouco sobre o país de Wano e eu acho importante a gente frisar que se o Oda voltou a falar nesse assunto é porque a gente pode ter algumas coisas ainda a resolver sobre ele. Vamos lá. Primeiro, as Smiles. A gente sabe que elas não possuem cura e foi dito pelo Oda que o Chopper não tem capacidade de consertar, no caso curar, uma pessoa depois que ela come uma Smile. Ele não tem a genialidade, a inteligência para fazer este tipo de medicamento. E aqui é um ponto muito importante porque isso meio que trava junto com o sonho do Chopper. Ele tem a vontade de ser aquele que consegue fazer a cura de qualquer doença. Ele quer fazer algo que pode curar qualquer pessoa em qualquer lugar ou a qualquer momento. E isso ele não conseguiu alcançar ainda porque as Smiles elas possuem um detalhe muito importante na sua criação que alteram totalmente a capacidade dele de mexer com isso, que é a mudança do fator linhagem. Por mais que as Smiles sejam defeituosas, elas produzem diversas mudanças no corpo da pessoa e uma dessas mudanças deve estar com certeza ligada ao fator linhagem, porque é assim que as Akumas no Mi funcionam. E a gente viu o Vegapunk falar sobre isso. Então, para curar alguém do defeito que a Smile causa, a gente provavelmente tem que passar pelo entendimento de como funciona o mecanismo das Akumas no Mi, como você consegue implementar a Akuma no Mi nessa pessoa e como você consegue fazer isso, no caso, em um ciborgue, né, num robô, enfim, nos serafins. O que a pessoa precisa ter de informação das Akumas no Mi para poder modificar ela ou recriar ela a ponto de outro ser vivo ingerir. Tanto que o Oda falou há alguns anos atrás que o momento em que um cientista aparecesse, ele falaria sobre os mecanismos das Akumas no Mi. Esse cientista, obviamente, era Vegapunk, mas ele ainda não explicou exatamente como funciona tudo sobre elas. Ele explicou qual é o progresso que ele teve sobre as Logias, sobre as Zoans e principalmente sobre as Paramécias. Mas ele não chegou a um resultado sobre algumas coisas, como por exemplo as Zoans especiais e as próprias Logias. Então se para ele ainda falta conhecimento, então para a gente e para o Chopper com certeza vai faltar. E eu acho que é isso que falta para ele conseguir alcançar a cura das Smiles, que é modificar o fator linhagem para o seu momento anterior, ou conseguir curar a mudança do fator linhagem dada pela Akuma no Mi falsa, no caso a Smile. E isso seria um pontapé para a gente começar a entender os efeitos negativos das Akumas no Mi, porque a gente entenderia um pouco mais do fator linhagem. E também abriria portas para falar um pouco das Akumas no Mi e dos seus despertares,
que isso levaria a uma conversa um pouco mais além sobre como funciona o despertar do Luffy, como funciona o despertar de uma Logia e principalmente se o Barba Negra tivesse uma outra Akuma no Mi, como funcionaria o seu despertar e por que que ele tem 3 personalidades diferentes. E ainda com um pouco mais de Wano, o Oda fala sobre a Otama ser na verdade uma Kurozumi. E para mim isso já era bem óbvio, porque eu fiz um vídeo, acho que há 1 ano e meio atrás, sobre isso e que explicava o motivo por que ela era uma Kurozumi. Todo arco de One Piece possui um ciclo de ódio, e esse ciclo de ódio precisa ser resolvido. Qual a melhor maneira de juntar de novo todos os clãs de Wano com uma personagem que não viveu a realidade que o Orochi viveu e não sabe qual é o passado e o porquê do clã Kurozumi ter tido raiva do clã Kozuki? A Otama era a opção perfeita para isso, e a amizade dela com o pai do Oden, que agora me falha o nome dele, mas o pai do Oden cuidou dela durante muito tempo e talvez seja um dos motivos pelo qual ele fez isso, por saber que ela na verdade era do clã Kurozumi. E aí, obviamente, a frase da Hiyori, explicada até pelo Oda novamente, ela foi especificamente para o Orochi. A gente já sabia disso, né? Apesar de todo o burburinho que causou essa frase por conta da tradução ter ficado diferente. Aí a tradução já veio pra cá estranho, porque era uma frase difícil de traduzir. E aí na tradução ficou mais estranho ainda. E aí tentaram ajeitar e pioraram as coisas. Então agora a gente entende que na verdade é uma frase específica para o Orochi. E até pela história da Hiyori isso faz mais sentido do que simplesmente atacar um clã inteiro por conta do que uma pessoa fez, do que uma linhagem da família. Ainda em Wano, que foi basicamente tudo sobre a SSSBS, a gente vai falar um pouco sobre as questões do Sanji e do Zoro, que eu acho que são extremamente importantes para a gente entender o futuro dos personagens e qual será a evolução deles daqui para frente. Primeiro, o Sanji é falado por ter a alteração da sobrancelha de direção, né? Que agora se tornou um 66 a partir do momento em que ele conseguiu alcançar aquela alteração dos genes causada pelo Raid Switch que ele estava utilizando. O traje fez isso, fez com que o corpo dele mudasse e isso fez com que ele suportasse chamas mais quentes e mais capacidade até mesmo de produzir elas. E a gente vê isso quando o fogo muda de vermelho para azul. E uma coisa interessante é que há uma pergunta para o Oda sobre o porquê que o Sanji usa fogo nas pernas e ele não quis explicar. Mas se ele pegou essa pergunta, se foi escolhido para ele, é porque alguma coisa tem aí. E nesse mesmo SBS ele fala sobre essas questões da sobrancelha e sobre essa capacidade aumentada de suportar o fogo. E essa mudança, junto com a alteração dos genes dele, aliado ao fato de que ele não é mais um ser humano normal, a gente pode notar que ele provavelmente vai ter uma evolução relacionada a isso e uma explicação de qual foi o fator que mudou todo o corpo dele para que ele consiga suportar essas chamas. E o Oda meio que deixou isso claro, que vai ter algum motivo por trás dessa habilidade e a gente está aqui para tentar entender isso mais para frente, porque agora eu particularmente não tenho ideia do que pode ser. Não sei por que ele solta chamas ali. Eu acredito que a lógica seria um ser que era um Lunarian ter sido utilizado como estudo, mas talvez não seja isso, talvez seja outro tipo de coisa. A gente vai ter que aguardar um pouco mais dessa alteração dele e talvez um pouco mais de conteúdo sobre essa família dele. E vamos para o último assunto e o mais polêmico de todos, a árvore genealógica do Zoro. O nome de seu pai é Roronoa Arashi. O significado desse nome é tempestade e ele morreu numa batalha contra piratas. Aqui todo mundo começa a suspeitar da possibilidade de ter sido contra o Mihawk, porque ele aparece no capítulo chamado Tempestade e ele acabou destruindo metade da frota do Don Krieg. Então assim, todo mundo acredita que isso é uma grande possibilidade e talvez realmente seja, né? O nome de sua mãe é Terra, a gente só sabe isso, não sabe mais nada. E aí a gente volta um pouco mais e o nome de seu avô é
Horonoa Penzoro e o nome da sua avó e também irmã de Shimotsuki Ushimaru é Shimotsuki Hori. Ou seja, a família dele teve uma questão ali um pouco diferente, chegou no East Blue junto com o Kozaburo, e aí a gente teve esses personagens aí que não foram mostrados, mas eles possuem silhuetas. Isso é uma questão importante da gente prestar atenção. A gente vê silhuetas e talvez realmente possa aparecer esses personagens em algum momento, mas eu acredito muito improvável e que realmente não tenha nada por trás disso. Eu vi muita gente reclamando sobre o porquê que ele apresentou a história de um personagem toda num SBS, mas a realidade é que não necessariamente precisa ter uma história, não necessariamente precisa chegar ao ponto de ter uma explicação sobre o porquê os pais do Zoro são assim. É igual a mãe do Luffy, é igual o pai do Luffy. A gente não quis saber. Se não fosse o Dragon, se fosse um personagem qualquer, a gente não iria ligar. E ter uma backstory sobre isso talvez fosse até mesmo perda de tempo, principalmente para um mangá que é um longo prazo muito grande, mas que sempre está correndo contra o cronômetro para conseguir entregar o que ele precisa no tempo em que a revista pede. Eu entendo a frustração, porque o Zoro é um personagem muito amado, e eu vi muita gente falando que estava desapontada, mas sei lá, o que as pessoas queriam? Uma página onde a gente vê o pai do Zoro sendo mostrado e só isso? Sabe, a gente não conhece a família de metade do Chapéu de Palha. A gente não sabe, por exemplo, a família da Nami, que essa sim parece ter uma importância maior, porque pode ter ligações com Im-sama. Mas se não tiver, qual seria a necessidade dessa pessoa aparecer num capítulo aleatório, sabe? Mostrando algo do passado, por que a Nami foi abandonada? Parece algo meio insignificante para estar num mangá que já é muito enrolado, que já tem dificuldades de entregar a melhor qualidade justamente por ser semanal. Então, eu entendo a frustração, mas eu realmente acho bem inútil essa questão dos pais dele terem sido apresentados nesse momento. Eu acho que é algo de boa de se lidar, que não causa muita coisa negativa na obra, porque literalmente são personagens que talvez nunca apareçam na obra. Mas deixa aí embaixo sua opinião, isso aqui foi um resumão do que aconteceu aí de leak do SBS 105, talvez tenha mais coisa interessante pra gente ver, talvez não. Eu vou ficando por aqui, se você gostar não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade de One Piece. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus, fui!